Olá, preciosas! A palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante, nos conta a história de uma mulher chamada Dorcas. Dorcas era uma discípula muito conhecida por praticar boas ações. Dorcas cuidava de almas, Dorcas cuidava de pessoas, Dorcas cuidava em especial de viúvas. Dorcas, além de cuidar, ela ensinava. A palavra de Deus fala que Dorcas costurava junto com aquelas mulheres. Imagina eu que Dorcas ensinava elas a terem um sustento, a terem uma renda, né? Mas acontece que um certo dia Dorcas adoece, Dorcas cai enferma e Dorcas morre. As viúvas, ouvindo falar que Dorcas estava morta, chegam até o quarto de Dorcas com as túnicas que Dorcas costurava enquanto estavam com elas, chorando e se lamentando sobre o corpo de Dorcas. E os discípulos que estavam ali ouvindo falar que Pedro, o grande homem, cheio da autoridade, cheio da unção, um homem que carregava a presença do Espírito Santo, eles escutam falar que Pedro estava numa cidade próxima chamada Lida. Eles enviam os discípulos, imediatamente esses discípulos chegam até Pedro dizendo que uma das discípulas de Cristo estava morta. Pedro imediatamente levanta-se e vai de encontro a Dorcas. Mas a palavra de Deus fala que quando ele chega ali naquele quarto, imagina eu que estava aquele chororô, aquela gritaria, e Pedro pede para que aquelas viúvas se retirassem da sala. Pedro olha para Dorcas e diz: Tabita, levanta-se. A Bíblia diz que Tabita olha para Pedro, Pedro pega ela pela mão e levanta ela. E a Bíblia diz que ele manda chamar as viúvas e os santos. E a partir daquele momento todos creram no Senhor Jesus. Meditando nessa palavra, enquanto o Espírito Santo ministrava no meu coração, e eu entendi que Dorcas, ela não era uma mulher qualquer. Dorcas era uma mulher que tinha um chamado. Porque trazendo para os nossos dias de hoje, talvez, ela ficava de frente de alguma ONG, alguma associação, uma associação que cuidava de mulheres abandonadas pela sociedade, mulheres que carregavam feridas na sua alma. Imagino que uma pessoa que é viúva, ela carrega muitos traumas dentro de si, ela carrega muitas feridas dentro da sua alma. E Dorcas tinha esse chamado de cuidar de mulheres, mulheres feridas, mulheres enfermas na sua alma. E quando eu parei para meditar essa palavra, eu vi a importância de termos alguém com a visão maior que a nossa. Ali naquele momento, neste contexto, Dorcas era quem ajudava. Dorcas era quem direcionava. Dorcas era quem dava uma palavra de apoio. Dorcas era quem levantava, quem abraçava. Era Dorcas. Mas e quando Dorcas morreu? Quem é que poderia ajudar ela? Porque as viúvas não sabiam fazer nada além do que lamentar e chorar sobre o corpo de Dorcas. Mas teve alguém que entrou naquele quarto com uma visão além do que ele via naquele ambiente físico. Alguém que enxergava que Dorcas não era apenas uma mulher que cuidava de pessoas. Dorcas não era apenas uma mulher que fazia boas ações. Tinha alguém que enxergava que Dorcas tinha um chamado. E Dorcas não podia permanecer naquele estado de morta. Enquanto as viúvas se lamentavam, choravam, Pedro entra naquele quarto com uma palavra de direção, com uma palavra de cura, dizendo: Tabita, levanta-te. E eu fiquei meditando nessa palavra, me perguntando por que no início a palavra de Deus diz que Dorcas se chamava Dorcas e Pedro chama por Tabita. Dorcas era conhecida como Dorcas entre as mulheres que ela cuidava. Ela era conhecida como Dorcas por conta das suas boas ações. Mas Pedro via além. Pedro via a identidade que ela tinha no mundo espiritual. Pedro sabia que ela tinha um chamado. Pedro sabia que Dorcas era além daquilo que ela praticava. Ela era além daquilo que os olhos físicos viam. Tabita. Eu entendo que nós temos uma identidade no mundo espiritual. Nós temos uma identidade de filha, nós temos uma identidade de curadas, nós temos uma identidade de libertas, nós temos uma identidade de transformadas. Nós só precisamos de alguém que venha até nós com uma palavra de direção, porque já bastam as viúvas que choram as nossas dores.
Já bastam as pessoas que vão até as outras dizerem: olha, fulano tá passando por isso. Olha, fulano tá enfrentando um grande problema. Porque a palavra de Deus fala que os discípulos que estavam naquela sala foram até Pedro levar a notícia de que Dorcas estava morta. Então já basta essas pessoas ao nosso redor dizendo que nós estamos enfrentando problemas, levando as nossas notícias ruins até outras pessoas. Já basta. Já basta pessoas ao nosso redor chorando. A palavra, tudo bem que a palavra de Deus fala que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar quando a bênção alcança a vida de alguém. Mas tem momentos na nossa vida que nós não precisamos de lamentos, nós não precisamos de choro. Nós precisamos de alguém que venha até nós com uma palavra de direção, dizendo: levanta-te. E esse alguém foi Pedro. Tudo que nós precisamos é de um Pedro na nossa vida nos dizendo: levanta-te. Diante dessa situação difícil que eu estou passando, eu tive um Pedro que olhasse para mim e dissesse: Heloísa, levanta-te. Enquanto umas pessoas choravam a minha dor junto comigo, eu sou muito grata, porque nesses momentos eu vi quem é quem. Enquanto outras levavam a notícia de que eu perdi até outras, teve alguém direcionada por Deus que chegou até mim dizendo: Heloísa, levanta-te. Enquanto as viúvas choravam, dizendo: Elô, vai ficar tudo bem. Elô, vai passar. Alguém chega para mim dizendo, com a visão além da minha, vendo as promessas que Deus já tinha liberado sobre a minha vida, alguém chega para mim dizendo: Heloísa, levanta-te. E esta palavra de cura, esta palavra de direção veio como um bálsamo na minha alma, me trazendo paz. Por isso que eu tô aqui. Porque essa palavra veio me trazendo paz, me trazendo conforto. Diante desse cenário, quem é você? Você é aquela pessoa que informa a notícia ruim? Você é a viúva que chora, que lamenta a dor, a ferida, a enfermidade de alguém? Você é Dorcas, que precisa de uma palavra de cura? Ou você é Pedro? A palavra de Deus diz que Pedro, quando ouve falar que Dorcas estava morta, ele imediatamente se levanta e vai de encontro a ela. E quando ele chega naquele quarto, ele libera uma palavra de cura. Eu entendo algo. Se eu quero levantar alguém, eu preciso estar de pé. Se eu quero ser um instrumento de cura, eu preciso permitir que o Espírito Santo me cure. Mas se levantar não é fácil. Ninguém se levanta sozinho. A Bíblia diz que Pedro, quando entra naquele quarto, ele coloca as viúvas para fora, ele se ajoelha, ele ora e ele diz: Tabita, levanta-te. E quando Dorcas abre os olhos, Pedro a senta, levanta ela pelas mãos e chama os santos e as viúvas, apresentando Dorcas viva. Diante desse contexto, eu entendo que nem todo mundo está preparado para nos ver curadas. Nem todo mundo está preparado para ver o nosso milagre. Foi por isso que Pedro pediu para que aquelas viúvas se retirassem da sala. Além do choro, do grito, do lamento, aquelas viúvas não tinham fé para crer que Dorcas voltaria à vida. Aquelas viúvas não tinham fé para crer no milagre de Dorcas. E eu entendo que nem todo mundo precisa ver o processo de cura. Nem todo mundo precisa saber do processo, o que está acontecendo durante. As pessoas só precisam ver você curada, você liberta, você restaurado, você com o seu milagre. Talvez antes desse cenário, Dorcas pregava a palavra do Senhor naquele lugar, mas ninguém dava crédito e muito menos aquelas viúvas que Dorcas convivia. Mas a palavra de Deus fala que após esse cenário, no versículo 42, eles passaram a crer. E isto foi conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Então foi necessário Dorcas enfrentar o processo de morte, o processo de enfermidade, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, diante dessa situação, eu escolho ser Pedro, que libera a palavra de cura. Com base nessa palavra, eu quero te fazer um convite. Dia 31 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa rede de mulheres com o tema Mulheres Curadas. Então, você que precisa de uma direção, você que precisa de uma palavra, uma resposta de Deus, você que precisa de uma cura para a tua alma, esteja lá. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra diretamente para o teu coração. Te aguardo.